Muito boa noite, querido internauta. É uma alegria muito grande estar com vocês. Já pedimos desculpas por não estarmos juntos aí no dia 28, o último dia de fevereiro, né? Mas estamos aqui, né? Dia 2 de março. O tempo corre. E nós também, né? Nós estamos correndo. Meus queridos, é muito realmente importante essa live. Essa live de hoje tem uma personalidade aqui conosco muito importante, né? Que é o Major Jaime, nosso vereador por Campinas, né? Mas antes de eu fazer as nossas apresentações, como eu costumo, eu quero mandar aqui os nossos abraços, né? Um abraço para o IBC, o Instituto Brasil Conservador, é o pessoal que realmente nos abriga com muito carinho. Também um abraço para o José Macena, que é professor de defesa pessoal, e ele vai fazer um programa bem especial no dia 12 de março para nós mulheres. Ele vai fazer uma homenagem para o Dia Internacional das Mulheres. Ele vai nos ajudar com defesa pessoal também para nós, né? Mas na próxima live de segunda-feira a gente dá mais detalhes, ok? Bem, pessoal, nosso livro é esse aqui, né? Introdução à Nova Ordem Mundial. É necessário que você que nunca entrou nesse canal, então, para você se familiarizar, nós vamos colocar aqui 2 slides. O primeiro, Dani, se você puder colocar, ele mostra uma pirâmide, e para que você entenda que é isso que dirige o mundo, e não as leis do nosso país. A gente pensa que é só as leis do nosso país que dirige o mundo, mas é essa pirâmide. Você colocou, Dani? Eu não estou vendo ainda, né? Mas essa pirâmide aí é que dirige o mundo. E também tem uma charge, né, que mostra bem quem é que governa esse mundo. Não é só o nosso presidente, né? Mas é um composto aí dos mais importantes e principalmente dos mais ricos. Nós temos aí os 5 mais ricos, né, do mundo, segundo a Forbes. E na última listagem deles, na 35ª lista anual dessa revista, ela incluía, vejam só, 7 mil, perdão, não é 7, é 2. 2.755 bilionários. Bilionários. E eles compõem, esse grupo de pessoas compõe uma riqueza total de 13 trilhões e 100. Então, é muito dinheiro. Gente, trilhões de dólares, né? Não vamos pensar, real é só aqui no Brasil, né? São 13,1 trilhões de dólares, né? E realmente, meus amados internautas, no ano passado, no ano de 2021, 660 membros entraram para esse seleto grupo. Mas, escuta, o ano passado não foi um ano muito difícil, um ano de pandemia e tal, e coisa. Como é que esse pessoal ficou mais rico? Explica aí. Quando toda a economia caiu, presta atenção, essa matemática não fecha, né? Quando toda a economia caiu, esse pessoal subiu. É para você pensar, meu querido internauta. Pensa bem nisso, né? Muito bem, como sempre nós fazemos no início da nossa live, nós deixamos bem claro, nós não somos analistas literários, nós somos apenas leitores, né, leitoras, e aquilo que nós lemos, nós gostamos de debater com você, internauta, e já pedimos, olha, dê o seu gostei ou não gostei,
tudo bem, somos democráticos, né? Aí na nossa live, comente, fale alguma coisa, dê a sua contribuição para que a gente possa cada vez melhorar mais, né? Então, para a gente não tomar muito tempo, né, eu quero apresentar aqui os nossos comentaristas, né? Em primeiro lugar, é o nosso convidado especial, o vereador Major Jaime, que é vereador por Campinas. Eu queria dar a palavra a ele, para ele dar o seu boa noite, e a gente depois continua. Major, a sua palavra. Clélia, um prazer, agradeço pelo convite. Dani também, boa noite a todos vocês, né? Sempre um prazer. Quando você me escalou, né, eu brinco com você sobre isso, né? E quando você chama, né, vocês chamarem, vai ser uma escala e eu venho com o maior prazer. Né, você falou a respeito, né, desse assunto, para mim foi realmente gratificante a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Né, e agradeço a todos vocês, aí, toda a sua audiência, por esse momento e esse bate-papo. Muito obrigada, viu, Major? Dani, o seu boa noite, é uma alegria ter você aqui, né, conosco. Eu gostei da sua camiseta, viu? Eu também estou com uma, só que a minha é azul marinho, a sua azul claro. Muito bem, ótimo. Importante que seja azul, né? Nós precisamos mandar uma para o Major, viu? Precisamos mandar uma de presente para ele. Então, Dani, os seus cumprimentos. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês, destrinchando um livro tão atual, escrito há muito tempo, mas tão atual como nos dias de hoje. Como a Claire bem disse, nós não temos todo o conhecimento do mundo, mas dividimos o pouco que nós temos com você, para que você possa estar repassando isso além. E sempre pedimos para que você não acredite inteiramente na gente. Pesquise, busque, se informe, veja se é isso mesmo, tenha certeza. E além do que nós estamos falando aqui, você vai descobrir muito mais coisas. Então, não deixe de participar, não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar. É importante para o canal, mas é muito mais importante para você, porque envolve questão de escolhas e liberdade. Obrigada, Dani. Vamos, então, começar. Nós estamos comentando o capítulo 9. E o capítulo 9, o nosso querido Alexandre Costa, né, é um brasileiro do bairro do Tatuapé, em São Paulo, né? Ele mora aqui no bairro do Tatuapé, é uma pessoa muito querida, né? Espero que ele esteja conosco em breve. Ele deu a esse capítulo o seguinte título: controle e mais controle. Interessante, 3, né? 3 é um significado bastante importante para nós cristãos, né? E ele colocou, no comecinho do capítulo, ele colocou: não espere que a solução venha do governo. O governo é o problema. E quem falou isso foi Ronald Reagan, né? Que foi um dos presidentes dos Estados Unidos. Nós fizemos alguns comentários e nós paramos, né, na página 122 desse... melhor na página 123, mas eu vou pedir para a Dani fazer um pequeno resumo para o nosso internauta, só para a gente começar essa reunião e familiarizar também o Major. Você fazer um pequeno comentário sobre o subtítulo A Besta da Bélgica e o JF com 9, né? Aí depois o Major Jaime vai falar sobre 2 subtítulos, que é lavagem cerebral e o programa MK Ultra. Então, vamos lá, Dani. Primeiro você. Bom, a Besta da Bélgica nada mais é do que um conglomerado de computadores, né? Lembrando que a internet, a ARPANET, a DARPA, a ARPA, os nomes que tiveram lá no passado, que foi feito ali pelos generais e soldados americanos, para que eles tivessem assim, uma comunicação mais rápida, mais ágil, e assim poderiam prever posições dos inimigos e ganhar a guerra, né? Porque os Estados Unidos ele tem como campeão do mundo. Eles criaram esse tipo de internet mesmo, para estar tendo essa conexão.
Só que a internet não ficou exclusivamente para eles, foi aberto para o mundo, né? Então, com isso, surgiu aí várias hipóteses, várias opções, vários aplicativos, e como não se podia fazer lá nos Estados Unidos, né, eles tinham assim o plano de pegar as informações de todas as pessoas, né, e estar ali investigando uma por uma, porém o Senado dos Estados Unidos falou, não, isso aqui não pode ser inconstitucional, não pode ficar investigando a vida da pessoa sem que ela tenha o prévio conhecimento. Só que muitas das coisas que nós estamos vendo hoje, que não são feitas em solo americano, são feitas em solos estrangeiros, como, por exemplo, na Bélgica, como eu estava dizendo, ali tem um conglomerado enorme de computadores, aonde tem informações, supostamente, né? E esse conglomerado ele é tão grande, que ele pode armazenar ali a informação dos 7 bilhões de habitantes da Terra, inclusive dá cada um dígito de 18 números, ou seja, um código de barra, para você ver como que a coisa é gigantesca. Os globalistas, eles surgiram assim desde a fundação do mundo. Mas por que eles não conseguiram governar o mundo ainda? Porque a informação era uma coisa assim que era muito difícil de chegar. Levava dias, meses e anos. Com o advento da internet, isso ficou muito mais fácil, muito mais simples. Num simples estalar de dedo ou piscar de olhos, você já consegue mandar e receber informação. E pensando nisso, eles criaram esse conglomerado, né, com a iniciativa Carnivore, que foi a criação da internet, lá na Bélgica. E o nome é Brussels Electronic Account Surveillance, e Surveillance Terminal. Ou seja, em inglês, a sigla é BISH, besta da Bélgica. E nesse mesmo sentido, o programa chamado JFCom foi uma fusão da Lockheed Martin e da Martin Marietta, que são as duas maiores fabricantes bélicas do mundo. Armas, isso mesmo, armas, revólveres, tanques, bombas. E o que eles fizeram? Eles criaram um software capaz de mapear o mundo inteiro. Geografia, local, pessoas, o que elas fazem, o que elas não fazem. E a JFCom, ele tem essa... Como que eu diria? Esse poder, né? Esse poder de estar mapeando aí e investigando e controlando as pessoas. Aqui no nosso país, no Brasil, a gente tem aí, né, como que eu diria, um aspirante da JFCom, República de Curitiba, Sérgio Moro, seus afins, tem ali mais de 38 mil pessoas, ali em vários terabytes. Ninguém sabe quem é, ninguém sabe para qual finalidade, quais informações que estão ali e se ele vai ou não utilizar em algum momento. E nesse mesmo sentido de controle geopolítico e mundial, tem um filme muito interessante chamado Tempestade Planeta em Fúria, onde eles fabricaram ali várias placas, né, eletrônicas para poder controlar a fúria da natureza e assim impedir catástrofes como tsunami, maremotos, terremotos, tufões, furacões. É muito interessante. Hollywood traz um pouco daquilo que a nova ordem mundial quer fazer conosco. São apenas assim pinceladas de verdade misturada ali com ficção, mas que quando você começa a juntar uma coisa na outra, começa a fazer um quebra-cabeça muito interessante. E é isso que a BISH e a JFCom não quer que você saiba, que eles estão a todo momento de olho em você. São coisas que já, você fala assim, mas isso já acabou. Pode até ter acabado com este nome, mas continua com outro. Aí eu passo para você, Claire. É verdade. Esse controle, como bem o nosso Alexandre Costa, né, bem coloca, ele mostra todos os tentáculos que a nova ordem mundial está utilizando para controlar o mundo. É uma coisa assim, incrível. E falando desse controle, o nosso convidado, o vereador Major Jaime, ele vai falar de 2 tópicos, subtítulos aqui, na verdade, a lavagem cerebral e o programa MK Ultra. Major, fique à vontade, pode contextualizar, pode fazer os seus comentários à vontade. Aqui o senhor é livre para falar o que o senhor bem entender. Obrigado, Claire, agradeço, Dani também.
Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? Não só na leitura desse livro especificamente, mas de vários outros, né? Vocês até me despertaram para alguns assuntos, né? Nas leituras que vocês fazem. É importante esse tema, e o Alexandre é um brasileiro que pegou esse tema, Nova Ordem Mundial, montou um livro com muitas informações. Você que não conhece ainda esse tema, não conhece o assunto, pesquise, procure um pouco, compre, né, esse livro do Alexandre, um livro que ele teve muita sabedoria em poder escrever e colocar uma série de informações. E eu acho interessante, de algo que eu até comentei já em outra oportunidade com vocês, mas eu até comentei com um amigo que eu viria fazer essa live com vocês, né, esse bate-papo aqui nosso. E ele falou, não, esse negócio de nova ordem mundial, nossa, muita coisa aí que não tem nada a ver. Nossa, esse negócio aí... Conspiração, né? Conspiração, né? Teoria da conspiração, isso aí não existe, é isso, desse jeito. Eu falei, então, pera, senta um pouquinho, daria para a gente ficar 1 hora ali conversando, né? Mas eu mesmo falei, um pouquinho. Começa a pensar um pouquinho de uma forma mais abrangente, não pense somente nesse momento que você está, e na pouca informação que talvez você tenha. E eu até fiz uma comparação, uma analogia, falando o seguinte, quando eu não estava nessa época, né? Mas quando em 1935, vamos colocar, 1935 foi um momento importante para o mundo. Naquele momento ali, estava se buscando a paz, né? A gente tinha passado por uma Primeira Guerra Mundial, 1919, 1935, né? As pessoas achando que tudo ia estar com uma tranquilidade muito grande, mas quem ia supor que 5 anos depois a gente ia ter uma Segunda Guerra Mundial, onde milhares de pessoas iriam morrer, onde um xarope, né, com outro grupo de xarope, ia começar a perseguir os judeus, ia colocar pessoas em câmara de gás, ia fazer separação de pessoas, começar a colocar, né, pessoas, né, separadas das outras, criando categorias, rotulando as pessoas. Olha que negócio doido, né? Parece que 2022 tem alguma coisa de semelhante nesse sentido, de rotular as pessoas e começar a segregar. Então, nesse contexto, ninguém podia imaginar, mas isso aconteceu. E eu falei isso para ele, que a gente não está livre disso. E por todas as informações que a gente tem, é importante que a gente busque informação, que a gente busque sempre aquilo que é mais... hoje é até difícil falar de verdade, né? Eu não simplesmente falar da questão de fake news. Para mim, essa palavra foi inventada justamente por essas pessoas, né? Joga esse negócio com uma carinha bonita, moderna, nome de fake news. Na verdade, é mentira. É mentira. E a mentira hoje vem fazendo parte da vida de todo mundo. A imprensa mente, né? Autoridades políticas mentem, né? Pessoas que você olhava e falava, não, aquele cara ali passa muita coisa boa. Não, esse cara está mentindo para você. Então, por tudo isso, a gente tem que parar e analisar e ver o contexto que a gente está hoje no mundo e buscar informação, se alimentar de algo melhor. E o que eu vou falar agora é sobre lavagem cerebral. Nesse contexto, acho que muita gente já ouviu falar, mas está fazendo uma lavagem cerebral na cabeça do menino, está fazendo lavagem cerebral não sei aonde. Exatamente, isso não é novo. Isso já há muitos anos vem sendo estudado. E eu dou até um exemplo aqui de Ivan Pavlov, né, o autor fala sobre ele. Ele tem uma experiência que ele fez com cachorros, que se você não conhece, vá no YouTube, dê uma olhada, verifique para você poder ver. E nessa experiência ele viu uma forma de comportamento e condicionamento, que na verdade é muito semelhante do ser humano. O ser humano já foi experimento, já foi cobaia, e é cobaia de muitos experimentos que a gente nem sabe. Então, hoje, se a gente parar para analisar e achar, não, aquele experimento do Pavlov foi só aquele, nada mais está acontecendo. Não existe mais cerebral acontecendo no nosso país, nem no mundo, né? Essas pessoas que controlam o mundo, elas estão muito preocupadas, né, em ter uma opinião crítica. Muito pelo contrário. Todas as pessoas que são da nova ordem mundial, eles querem ter o controle. Como o próprio autor fala sobre isso. E nesse controle é importante que ele entre na mente das pessoas, na cabeça das pessoas. Vou dar como exemplo. Se você sentar na frente, espero que você que está vendo a gente, né, YouTube, você já não está fazendo o que eu vou dar de exemplo. Sentar na frente da Rede Globo
e ficar o dia inteiro ali, sendo martelado com o mesmo assunto, batendo da mesma forma, né? Muda o programa, vem o mesmo assunto, muda o programa, vem o mesmo assunto, né? Que hoje é Covid, tudo é culpa do Bolsonaro, né? Então, se você passa por isso, isso é uma lavagem cerebral, porque as pessoas não estão querendo fazer você pensar, elas estão querendo que você simplesmente replique aquilo que eles vêm afirmando. E eles afirmam com tal veemência, de uma forma tão assim, contundente, que você acaba acreditando, se você não for uma pessoa já preparada. Então, o que a gente está falando aqui, que a lavagem cerebral ela existe, sim. Existem muitos estudos que já foram desenvolvidos, estão sendo desenvolvidos no mundo, relacionado à persuasão, a condicionamento, né, a outras técnicas de controle mental. Isso tudo vem acontecendo. E é importante que você entenda isso e que você busque um conhecimento. Você busca, assim como está tendo essa oportunidade aqui a Claire, né, a Dani, dando essa oportunidade, trazendo uma informação. Ninguém está pedindo para você acreditar no apresentador de TV, no canal, aquele canal que vocês conhecem, né? Mas ninguém está pedindo para você acreditar exatamente nele. O que elas estão falando é para você ler um livro. Pegue o livro, comece a ler, busque a sua experiência, busque o seu conhecimento, né? Comece através daquilo ter as suas conclusões. Pegando isso já como um gancho, para não poder falar muito, não falar muito, né? Mas eu pego já o programa que vem logo na sequência, né? Tudo que a gente está falando hoje é muito relacionado. A Dani vai falar um pouquinho de algumas coisas, né? Que eu também vou relacionar com o assunto dela. Mas a gente tem um programa que começou em 1953, que foi o MK Ultra. O autor coloca o MK Ultra como um dos projetos que se iniciou numa plataforma militar. Então, os militares, né, sempre têm várias ideias, e no momento de guerra surgem muitas questões. E os militares buscam pessoas que possam desenvolver soluções para aqueles problemas. E nesse caso aqui, em particular, né, existia lá um doutor, né, que chefiava um grupo de pessoas, Sidney Gutierrez, e ele começou a fazer vários estudos justamente nessa área de controle mental. E ele foi uma das pessoas até que ajudou a desenvolver o LSD. A Dani é capaz de falar até um pouquinho dessa questão do LSD, como é que ele foi utilizado, como é que foi a prática disso no dia a dia. E como a gente percebe, tudo isso era, na verdade, na busca de um controle de fatias da sociedade, de partes da sociedade. E todos eles passando por um grande experimento. Então, se a gente parar para analisar, nós passamos por vários experimentos diariamente. Se você for analisar por que a cor de tal marca, por que tal marca tem tal cor, né? Um exemplo. Por que tem propaganda de tal forma? Isso tudo são experimentos, né? São uma série de trabalhos que são desenvolvidos e que trazem esse tipo de informação. E quem utiliza isso? Talvez você, na sua casa, não dê a menor importância. Você nem ligue para que... isso aí para mim tanto faz. Talvez para você não faça importância, mas pegue o que a Dani falou, um grande computador que começa a analisar o comportamento de 7 bilhões de pessoas, ou de uma determinada cidade. E essas pessoas, elas têm uma visão, elas têm um foco. Elas começam a trabalhar e começam a ter essas informações. Você pode ter certeza que eles vão criar uma série de mecanismos de controle que vão ajudar a buscar o interesse deles. Então, o MK Ultra é uma dessas ferramentas que é utilizada, e já foi muito utilizada também em interrogatórios, né, de prisioneiros na época da CIA. A CIA, né, ela parou de fazer isso, mas eu até brinco, né? Será que parou mesmo? Será que isso aí não foi passado para outros? Né? Será que isso aí não está escondido e é secreto? E eles continuam usando as mesmas ferramentas? Me permite só uma parte. Quando a gente vê aqueles filmes do James Bond, né, e de espionagem, e de utilização de líquidos, né, para que a pessoa falasse a verdade, e todo mundo torce, né? Todo mundo está torcendo para que realmente o camarada bota lá a injeção no camarada, porque aí ele vai falar a verdade. Quer dizer, isso tudo, né, Major, é um condicionamento já para que as pessoas aceitassem que se injetasse um líquido. O camarada tem sim, ele é bandido, ele é espião, ele tem que falar a verdade, então tem que botar
um líquido para ele falar a verdade. Então, isso já é um funcionamento, né? Não, sem dúvida, Claire. Tudo isso já foi testado lá atrás e ainda existem testes sendo feitos e muita coisa colocada em prática. Só que depois, né, da Segunda Guerra Mundial, muita coisa foi proibida por vários convênios, vários tratados. Você não pode usar uso de armas químicas, armas biológicas. Mas eu te pergunto, será que essas pessoas pararam de fazer esses testes? Pararam de usar esses componentes? Eles continuam utilizando. Mas a imprensa está na mão deles. A imprensa não vai ser aquela pessoa que vai te informar e que vai dar para você a informação que você deveria saber. Então, é muito interessante o que você falou, Clara. E até quero pegar um pouquinho desse gancho e lembrar que, mais uma vez, né, isso aí foi proibido, o MK Ultra, entre aspas, é proibido no mundo, mas, mais uma vez, aparece uma família que financiou, que ajudou a financiar tudo isso e que continua no mundo também colocando e dando as cartas. É a família Rockefeller, né, da Fundação Rockefeller. E quando a gente lê o livro, tantas e tantas coisas, até um capítulo é destinado para falar deles, né? Outra família também conhecida é Rothschild, mas vocês vão também contar sobre isso. E esse programa teve a participação de universidades americanas, entidades, muitas pessoas participaram. A CIA teve até um momento que ela teve que se retratar com relação a uma das vítimas, né? E eu digo para vocês, nada é como parece. Então, você que está indo para sua casa, né, ou já chegou em casa, está vendo aí essa live nossa, não ache que você é um ser perdido no mundo. Tem alguém te vigiando, para ter certeza disso. Com certeza. Muito obrigada, viu, Major, pelo seu comentário. E agora a Dani vai comentar sobre o Instituto Tavistock e, em seguida, você vai comentar de Pavlov ao Facebook, que já não é mais Facebook, agora é Meta. É muito interessante, né? O símbolo, né, do Meta, né, que é infinito, é impressionante, né? Tudo isso tem um significado, né? Tem um significado. Então, os donos do mundo, como eu disse, a gente tem aí uma relação dos 5 maiores, as 5 maiores fortunas que depois a Dani realmente colocou, e dentro dessas pessoas, o dono do Facebook, né? O Bill Gates e tudo mais. Então, o mundo precisa saber, né? De que realmente esses controles existem e que a gente deve se preparar, ser mais cuidadoso, né, com as nossas redes sociais, sem dúvida. Dani, pode comentar, então, por favor. Bom, o Instituto Tavistock, ele vai no mesmo padrão que o MK Ultra, só que ele é o antecessor. Ele foi criado em 1921 e o MK Ultra foi criado um tempo depois. O Instituto se chamava Tavistock, era de Relações Humanas, localizado em Londres, e o objetivo era estudar o comportamento humano para fins de saúde pública, ou seja, sempre a favor do bem coletivo. Sempre para o seu bem. Isso, sempre para o seu bem. E como isso era gratificante, ainda mais para os londrinos, né, que adoram investir em causas humanitárias, ele conseguiu bastante apoio. Ele teve apoio aí de organismos públicos, de universidades, de hospitais, de secretaria, e não poderia deixar de contar com o financiamento de uma família inglesa muito conhecida, que começa com a letra R. Alguém quer tentar aí o nome? Rothschild. Rothschild. Mas a família Rockefeller americana, ela tem um pouquinho de ciúmes, fala, não, sozinhos não. Quero também entrar. E ela veio e também já financiou uma parte desse estudo de relações humanas, a família Rockefeller, uma coisa que já faziam aqui na América, né? Do outro lado aqui do Atlântico, Londres para cá, América para cá. Pouco se sabe sobre os métodos e qual é o real objetivo deles terem feito isso, mas uma coisa é certa, eles pegavam
o cérebro humano e recetava de tal forma que deixava ele em branco. Nem o bebê, quando sai do útero da mãe, ele ainda tem lembranças intraútero, tanto que ele reconhece o cheiro da mãe, a voz, então ele já fica mais calmo. Até isso, o Instituto Tavistock estava retirando. Então, assim, eles deixavam a pessoa em branco, para pegar e escrever o que eles quisessem, né? Moldar a pessoa do jeito que eles quisessem, ao seu bel prazer e seu bel caráter. E eles faziam muito uso de drogas sintéticas. Uma das drogas mais famosas, né, daí da atualidade, é o LSD, dietilamida do ácido lisérgico, LSD. Né? Eles criaram essa droga no laboratório com esse intuito mesmo, de pegar e deixar a pessoa assim, num estado que ela não é mais humana. Ela é apenas um produto que pode ser moldado conforme eles queiram. Nesse sentido, Dani, deixa eu dar só um exemplo, né? Na década de 80, eu estava em Nova York com meu marido fazendo um tratamento, né, para o câncer, e que nós não tínhamos ainda aqui né, todo o desenvolvimento que existia lá. E eu e meu marido estávamos numa casa que era ao lado da casa de um pastor cubano. Ele tinha um filho. Nossa, esse rapaz era muito inteligente, estava noivo, inclusive, da filha de um outro pastor americano. E um dia ele foi com os colegas numa lanchonete e foi colocado isso, teve testemunhas e tudo, que foi colocado no refrigerante dele essa droga LSD. Esse rapaz, e deve ter sido numa quantia bastante grande, porque esse rapaz ele ficou abobado mesmo. Ele nunca mais voltou a ser a mesma pessoa, com realmente esquizofrênico, e era um rapaz extremamente inteligente. Ele ficou 3 dias surtado, ninguém conseguia encontrá-lo, depois foi encontrado vagando na rua, imagina. E um rapaz que era super inteligente, um rapaz que tinha tudo para ser um grande cidadão, né? Um ser humano fantástico. Tenho certeza que isso é realmente uma experiência que era colocada assim aleatoriamente nas pessoas para ver o resultado. Não há a menor dúvida, né? Porque eu fui testemunha como é que ficou esse rapaz e como essa família ficou chocada com tudo isso, né? Mas pode continuar, Dani. Então, e esse grupo Tavistock, ele teve um real interesse, assim, em algo que estava surgindo, né, na década de 50 e 60, que era o rock. Né? Antes as músicas eram clássicas, gregorianas, eram músicas cantadas em igreja, só que com o advento do blues e do rock, gerou-se uma euforia naquela época, inclusive na época de 50 e 60, faça amor, não faça sexo, faça amor, não faça guerra. Isso, faça amor, não faça guerra. Então, eles investiram muito em carreiras, né? Como dos Beatles, como dos Rolling Stones. Uma das participações que eles tiveram aí foi no Woodstock, né? Já que eles estavam aí financiando no Woodstock, e ali eles fizeram estudos com substâncias alucinógenas, né? Distribuindo gratuitamente, aleatoriamente ali para os jovens, né? Que achavam aquilo tudo fantástico, e eles nem sabiam que estavam participando de um experimento, e ninguém contou para eles quais poderiam ser os riscos de estar participando. Né? E a Tavistock, juntamente com a MK Ultra, eles criaram aquele bordão, o slogan, né? Sexo, drogas e rock and roll. E o intuito deles também no futuro, com essas drogas sintéticas, foi o objetivo também de criar o soro da verdade, como a Claire disse, né? Que é utilizado muito em filmes de espiões, né? A CIA,
a KGB, Mossad, tem usado, e usa e tem usado bastante esse tipo de substância, porque faz com que a pessoa fique fora de si. Só que tem um problema, você não tem como saber se aquilo que ela está falando realmente é verdade. Porque, como bem a Claire disse, o uso constante ou o erro de dosagem do LSD pode fazer com que a pessoa surte, pode fazer com que ela seja esquizofrênica, pode fazer com que ela tenha convulsões e outras coisas, né, que podem estar acontecendo no seu organismo. E nesse sentido, eu já vou direto de Pavlov ao Facebook, porque tudo é controle mundial, né? Essas drogas sintéticas, elas tinham um fim, agora, infelizmente, elas são usadas para as pessoas se drogarem, ficarem na vibe doidonas mesmo. Mas com o advento aí da internet, veio também os aplicativos, que veio aí para facilitar a sua vida. Será? Um deles é o Facebook. Ali você interage. Infelizmente, o Facebook hoje é utilizado para lavar roupa suja, sabe? É uma briga que eu vou te falar. Mas ele tem o objetivo, mapear o comportamento humano. Até dentro dessas brigas, ele mapeia o comportamento humano. Dentre isso, veio o Instagram, veio o Facebook, Orkut, Messenger, que mais? Nossa, uma infinidade, gente. É muito Skype, né? MSN, Google, Twitter. Então, são vários aplicativos assim que deixariam envergonhado ou até com inveja o criador da Teletela, né, George Orwell, nos seus escritos lá de 1984. E qual que é o objetivo desses aplicativos? Mapear o ser humano. A Claire mesmo usa bastante Uber, né, Claire? Exatamente. Você usa bastante Uber e ali fica registrado aonde você foi, qual tempo você gastou, se você vai muito nesse lugar. Lembrando que a Claire transita entre São Paulo e Campinas, então quando ela está em São Paulo, o Uber se comporta de um jeito e quando está em Campinas se comporta do outro. O Major Jaime, que é um vereador que trabalha bastante aqui por Campinas, às vezes não dá tempo de almoçar em casa ou ir no restaurante, pede comida pelo iFood e ali eles vão saber o gosto, preferência, o que ele gosta, o que ele não gosta, restaurante preferido. Eu que às vezes não vou no supermercado, porque como eu tenho criança pequena e eu me autista, às vezes é complicado para mim, faço comprar na Shopper, aí eles falam, opa, a Daniele gosta desse tipo de coisa, desse tipo de marca, e assim eles vão construindo a personalidade de quem está atrás da tela. E quando você perguntar quem é a Daniele, quem é o Major Jaime, quem era, eles vão dar a nossa foto. Você fala, mas vocês nunca me viram. Através do comportamento humano, eles são capazes de mapear e até fazer previsões. Lembra Hitler? Ele foi muito inteligente nessa parte. Ele é um tirano, um crápula, merece tudo de ruim. Mas ele foi muito inteligente, porque as pessoas acham que ele entrou no poder e já começou o massacre dos judeus. Não foi bem assim. Ele estudou, ele contou com estratégias de marketing de pessoas inescrupulosas que estavam dispostas a isso, criou todo um contexto para que as pessoas aceitassem entregar os seus amigos, familiares, filhos judeus. Não foi da noite para o dia. E a mesma coisa eles estão fazendo com a gente, com esses aplicativos. Não vou dizer que eles não são úteis, eles são. Mas ao mesmo tempo que não são úteis para uma coisa, eles vão nos prejudicar no futuro para a dominação, que é o que os globalistas querem, né? Controle total da mente, do ser humano, deixar ele um robô, uma inteligência artificial. Quem o Major Jaime tem mais a falar nesse sentido, eu já passo a palavra para você novamente, Claire e Major Jaime. Exatamente. Então, esse capítulo é realmente incrível. O que ele nos coloca, as informações que a gente tem, nos dão, assim, ideia de que a gente não tem outro jeito, a gente vai usar as redes, vai usar os aplicativos, mas nós temos que tomar muito mais cuidado. Tomar bastante cuidado, sem dúvida nenhuma, como a gente, como a Dani bem falou, esses aplicativos que a gente usa, como o Uber, por exemplo, quando eu uso, ele me dá todos os endereços que eu já fui. Quando eu estou numa cidade, a hora que eu vou pedir, ele já me dá o local onde eu vou, antes de eu pedir. Então, ele já, pela hora, ele já sabe onde eu vou. É uma coisa, assim,
realmente assustadora, né? Então, é para a gente ficar... e a pessoa que tem a bobagem, né, de lavar roupa suja no Facebook, né, por exemplo, esse aí entrega tudo. Então, você está entregando a sua vida, a vida de outras pessoas, e eles vão mapeando. Tanto é que eles falam, às vezes não mandam para você, você nem pediu para a pessoa ser sua amiga, e não vai, talvez essa pessoa seja sua amiga em comum. Olha só, eles já estão mapeando, não tenha dúvida disso. E eu que trabalho, né, com dependentes químicos, eu sei muito bem, sabe, o quanto é nocivo na vida da pessoa a dependência química. Então, é mesmo tornar as pessoas idiotizadas. Elas não fazem outra coisa a não ser consumir drogas. Então, e essas pessoas votam. Essas pessoas votam. Então, vão ser facilmente conduzidas. É uma coisa assim, que é para o nosso internauta se informar e procurar informação, não só naquilo que nós estamos falando aqui, como bem colocou a Dani, mas para você buscar outros mecanismos de informação. Como o Major Jaime falou, pegue um livro, leia, se informe, não fique só recebendo, pense, use o seu cérebro, né? 1 mais 1 é 2, mas, escuta, tem gente falando que é 2,5. Como é que você vai aceitar isso? É ou não é? Então, relativando... Exato, não, pode ser 2,5, né? Então, é incrível. Mas, Jaime, eu passo a palavra para o senhor agora, o senhor falar sobre inteligência artificial, e aí o senhor vai encerrar esse capítulo nosso aqui como o futuro é uma prisão. Mas a gente tem, quando a gente fala isso, a pessoa assusta, mas quem é cristão tem um outro poder que realmente está controlando tudo isso. Quem é cristão não precisa se apavorar, não é? Lógico que teremos dificuldades, mas quem é cristão tem uma promessa fantástica, né? Nós temos uma eternidade e o nosso Deus, nosso Pai Celestial, Criador, o que fez você, fez a mim, fez o Major Jaime, fez a Dani. Ok, nós somos 3 pessoas completamente diferentes. Isso nos identifica, né, como indivíduos. Nenhum de nós aqui é igual. E o que a gente está vendo com globalismo, comunismo e tudo mais, e todos os ismos aí, é que não tem que ser tudo igual. Como? Não é igual, nunca será. Né? Ninguém pode ser. Então, temos leis realmente que é para que se respeitem direitos, mas o que nós estamos vendo é que hoje se criam privilégios, não leis que realmente possam ser úteis para toda a sociedade, mas que se criam privilégios para um determinado grupo para fazer o que quiser, né? Então, o maior grupo é prejudicado por causa de uns privilégios, na verdade. Então, Major, está com o senhor a palavra agora. É legal o que você falou, eu vou pegar 2 coisas, se vocês me permitirem, né? Eu não vou pegar muito tempo, mas vou pegar 2 coisas que vocês falaram, uma coisa que você falou e outra que a Dani fez. Isso é exatamente o que você está falando. Parece que tem um grupo pequeno, lá vou falar no interior, né? Eu sou de São Paulo, paulistano. Mas uma das coisas que eu gostava muito quando eu vim para o interior, o jeitão que o povo fala, né? Então, lá no interior, o pessoal fala, uma meia dúzia de uns 3 ou 4. Na verdade, é uma meia dúzia de uns 3 ou 4 que hoje estão controlando a vida de milhares de pessoas. Eles estão determinando o que a gente deve ou não fazer. Então, colocando as pessoas em choque, colocando as pessoas em conflito a todo momento, porque esse é o interesse deles. Sempre tem que ter um conflito. E essa meia dúzia de 3 ou 4 utiliza os idiotas úteis, que a Dani também fala muito bem sobre isso, que a maioria deles, aí eu não consigo fazer compensação disso, né? Mas a maioria deles são utilizados pela esquerda, né?
quando coloca esse povo aí e enfia na cabeça deles, através de uma lavagem cerebral, né, a forma que eles têm que abordar determinados assuntos. E a Dani tocou num outro assunto, foi lá na Segunda Guerra Mundial, onde você falou como que as pessoas começaram a entregar o parente, entregar o amigo, entregar o vizinho. Como é que eles colocaram isso, né, na cabeça das pessoas? É o que está acontecendo hoje, através até da vacina. Né? Estão colocando algumas pessoas em choque. Olha, aquele lá você vacinou. Olha, aquele lá está indo para a escola, não levou o filho para vacinar. Olha isso aqui. Olha só, que loucura que a gente está chegando. E, infelizmente, isso é só um teste. Esse teste, que foi a pandemia, né, de 2020, esse teste, a sociedade, os seres humanos não passaram. Infelizmente, nós somos reprovados nesse teste. Porque a gente está fazendo exatamente o que eles gostariam que fosse feito. O que vai acontecer depois, o que vai chegar em 2024, 2025, 2030, nós não sabemos ainda. Mas estamos aqui batendo um papo, justamente para que você fique alerta, para que você fique vigilante. Né? Essa é uma missão que eu sempre agradeço a vocês, né, Claire, Dani, por esse privilégio, a gente poder conversar um pouquinho. Mas queria falar um pouquinho da inteligência artificial. Inteligência artificial, se você for ver um filme que eu vi isso aí sendo contado, um filme antigo já, com Arnold Schwarzenegger, né? Mas é um filme do futuro, onde você tem, o início do filme é interessante. Se você quiser, pega na internet. Como é que se inicia o filme? Um cataclisma. Existe uma grande mudança no cenário mundial, uma destruição, e, de repente, dentro disso, os computadores começam a controlar o mundo. Os computadores começam, né, a caçar os humanos, né, e até escravizar em algum ponto. E você consegue perceber como é que eles começaram a desenvolver essa inteligência. Às vezes foi uma coisinha simples, né, que começou em 1984. Não, controla isso aqui, né, tá falando tal coisa. Depois acende a luz. Você fala, Alexa, liga a luz. Alexa, toca tal música. Eu estou falando de uma situação que ela é construída, né? Ela vai crescendo. E chega no momento que esse computador, essa máquina, essa inteligência artificial, assim como a Dani falou, ele tem uma série de informações que são suas. Ele sabe o que você gosta, onde você vai, quem são seus amigos. Ele tem as suas fotos dos lugares que você foi, ele conhece a sua família, ele tem uma série de informações. E através disso, a gente fala muito desse negócio de algoritmo, né? Mas é uma inteligência artificial. São uma série de dados, são bilhões de informações, e pega até aqueles dados que a Dani falou no começo, lembra do LIST, né? Aquele computador, aquele complexo, né? Bilhões de informações, de bilhões de seres humanos, tudo isso está sendo trabalhado. Mais uma vez, você na sua casa talvez não tenha essa visão, você não consiga ver. Mas aqueles que são os donos do mundo, eles sabem por que eles estão fazendo isso e qual o objetivo que eles querem daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Então, a inteligência artificial é algo muito positivo, que foi uma ideia, né, que começou no ambiente militar, né, para fazer ali alguns trabalhos, mas depois disso, né, muitos seres humanos ali, inteligentes, né, e tudo em nome da sociedade, tudo em nome da sua proteção, da sua segurança, né, viram que a inteligência artificial podia ser usada para várias finalidades. E, infelizmente, hoje ela ajuda a fazer o controle das pessoas. Então, tudo que nós temos hoje ele é controlado de alguma maneira. E quando a gente fala sobre isso, né, no outro tema que já o futuro é uma prisão, o que a gente vê exatamente do nosso futuro é que nós já estamos sendo controlados a todo momento. Tem uma menina que está nos Estados Unidos não, na Inglaterra, esqueci o nome dela agora. Ela tem alguns programas no YouTube. Débora. É Débora. Não, é a Débora, eu não lembro o sobrenome dela. Exatamente. Ela falou uma série de coisas. Vê se você consegue lembrar, você está com a memória melhor que eu. Cara. Ela fala uma série de coisas. Para quem vê a primeira vez, fala, nossa, ela é meio charapona, nossa, as coisas que ela fala para não sair das redes sociais, fala para ter cuidado ao sair da rua. Meus amigos, a gente pode talvez fazer isso. A sociedade hoje ela está já controlada. Nós já estamos nesse sistema de controle. Exato. Ela está falando uma coisa que ela está saindo, ela está tentando sair. É fácil sair? Não é fácil sair. Né? Mas, ao mesmo tempo,
você tem que saber que algo está acontecendo, que algo existe. Então, em tudo que a gente está fazendo hoje, eu vou dar um exemplo aqui, até o bichinho aonde está. Perdi meu celular aqui, está em algum lugar meu celular. Mas o celular é um ponto de controle de tudo. De tudo. Tudo que tem está no celular. E você pode ter certeza que você está andando, né, se você for dar uma olhada no Google Maps, vai lá em linha do tempo. Se você não deixou desabilitada essa linha do tempo, a linha do tempo vai estar falando todos os lugares que você esteve desde que você comprou esse celular, desde quando você entrou no seu cadastro do Gmail, já está lá marcando anos, falando onde você anda, os horários que você vai. Então, isso é um dos controles, mas tem muito mais, né? Aqui na Câmara Municipal são mais de 50 câmeras que tem, dizendo onde você vai, que horário que você entra, que hora que você sai. No seu prédio tem câmeras que estão falando a mesma coisa, no seu trabalho. Nos elevadores, no elevador tem câmera. Boa lembrança, cara. O elevador hoje tem câmera. Então, em todos os lugares, nós temos, de alguma maneira, né, o que a gente pode chamar, né, George Orwell falava, né, o Big Brother, né? Isso, olha lá. É impressionante, livro. né? É impressionante, só fazendo uma pequena parte, o Big Brother acostumando as pessoas a que sejam vigiadas. Veja só, né? Todo mundo fica torcendo lá, achando que o programa é divertido, mas é justamente preparando a cabeça das pessoas para aceitarem essa prisão, a serem controlados, a serem vigiados de tudo quanto é forma. Então, o Big Brother nada mais é do que isso mesmo, né? É uma experiência colocada e o humano acha tudo legal, acha divertido, vota, tira aquele da casa, põe o outro, não sei. Mas não é. São tudo experiências, né, Major? Para que as pessoas se acostumem, não é? Exatamente, e até o próprio Big Brother é um grande laboratório. Até um laboratório para aqueles que estão lá, né, que são as cobaias, mas para a gente que está vendo também. Porque você também está sendo analisado. O que leva uma pessoa, às vezes um jovem, ou até uma pessoa de meia idade, de 40 anos, sentar na frente da TV e ficar olhando para um casal que vai para um lado, um outro que briga, outro que não sei o quê, e você fica torcendo, você fica vibrando. Isso tudo é experiência. Eles estão te analisando, eles estão vendo coisas que você, né, no seu instinto, né, como ser humano, como um ser humano que, né, que tem as suas vontades, ele está analisando você. E isso está sendo criado uma informação. E por isso que nós hoje falamos que, infelizmente, nós temos um futuro que pode ser uma prisão. Você pode se libertar. Uma das formas de se libertar, Claire, e vocês estão fazendo isso, é através do conhecimento, é através da busca pela verdade, daquilo que é realmente você pode trabalhar e que você pode principalmente pensar. O que deve acontecer com cada ser humano, com cada pessoa, é que, eu até falo sobre isso, da onde essas pessoas estão se alimentando? Que tipo de informação que ela está buscando? Qual que é a fonte, né, que eles estão tendo de conhecimento? Se for a TV, nossa, eu sinto muito, porque as piores fontes que existem são exatamente a TV. Poucos canais hoje da TV aberta se salvam, talvez nenhum. Talvez 1 ou 2 programas, não sei nem se é isso. Né? Então, é importante que você saia um pouco dessa bolha, saia totalmente dessa bolha, né, desse ambiente, né, contaminado, que você consiga, de um outro ponto de vista, conseguir enxergar o que está acontecendo e se preparar para o futuro. Quando eu falo do futuro, você tocou num assunto e que eu falo sobre isso, não do ponto de vista religioso. A gente não quer aqui pregar, a gente não quer aqui ficar falando, né, de pregação de uma religião ou de uma... A gente fala de uma placa de uma igreja ou de alguma doutrina que exista dentro daquela igreja. Não é isso. Eu só estou falando que, para quem tem um pouco dessa busca, né, pelo nosso Deus, vai perceber que tudo isso já tinha sido, de alguma forma, falado. Se você ler a Bíblia, a Dani tinha comentado isso aí em outro momento, se você lê Apocalipse, se você lê alguns livros da Bíblia, você vai perceber que isso já foi dito que iria acontecer.
Né? Eu estava lendo Isaías em outra oportunidade, Isaías, né, que é um dos profetas bíblicos, ele falava que há 700 anos antes do nascimento de Cristo, ele estava falando sobre esse momento. E ele falou também de quando seria a segunda vinda de Cristo. Né? E quando termina ali o Apocalipse, que é, para os americanos, é o livro das revelações, é a mesma coisa. Ele está falando que vai ter um retorno, vai ter uma segunda vinda, e que não vai ser boa para muitas pessoas. O mundo que está, ele não está bom. Então, por isso, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, né, mais uma vez, não estou pregando, mas é algo importante. Nós somos, essa é a percepção que eu tenho, nós somos seres espirituais. Estamos num corpo físico, somos seres espirituais. E por isso você deve buscar também essa proximidade com o nosso Deus, com Jesus, com a palavra, de alguma forma. Não sei como é que você vai exatamente fazer isso, mas busque. Entenda que nós não somos somente carne, né? Não é só isso de matéria. Existe algo que é transcendental, é muito maior do que tudo isso. E eu creio muito nisso. Creio, e como a Claire falou, isso aterroriza quando a gente começa a ver esse livro. Esse livro aqui, se você começar a ler alguns aspectos, você fica aterrorizado. Não é possível. Tudo isso está acontecendo e pode acontecer coisa pior. Eu acredito que pode sim acontecer coisa pior. E o que está sendo feito aqui nesse bate-papo é um despertar. É trazer para você um conhecimento, trazer para você algumas informações para que você possa analisar, fazer o seu filtro, faça o seu filtro e esteja vigilante, esteja sempre atento. O que eu coloco é isso. Eu acredito que, infelizmente, isso vai ser algo inevitável. Né? Essas pessoas, a gente tem que partir do seguinte princípio. É um princípio que eu aprendi há muito tempo atrás. Existe o bem e existe o mal. Ah, não, o mal não sei o que. Não, existe o bem e existe o mal. Desde os princípios. Desde o princípio existe o mal. Existem pessoas que estão a todo momento fazendo o mal. E essas pessoas que fazem o mal, você pode ter certeza que o diabo nunca vai aparecer da forma que ele é realmente. Não vai aparecer com chifrinho, não vai aparecer com dente, não vai aparecer no meio do fogo. Não, ele não vai aparecer dessa forma. Ele vai aparecer da melhor maneira possível. Ele vai te convencer, ele vai mentir, ele vai te enganar, ele vai agir com sutilezas, né? Que é coisa do diabo. Ele vai falar uma série de coisas para te ganhar, para te conquistar. Mas, infelizmente, o objetivo dele é a destruição do ser humano. Enquanto isso, você pode, né, nessa análise que você faz da sua vida, buscar a verdade. Dá mais trabalho? Dá muito trabalho, né, Cleber? Dá. Busca a verdade, né, sair da nossa comunidade que a gente está no dia a dia, às vezes sentado lá, só recebendo informação. Pô, dá muito mais trabalho. Dá trabalho para você pesquisar, para você conhecer novas pessoas com uma cabeça diferente, mas eu digo para você que vale muito a pena. Então, faça essa diferença. É a mensagem que eu gostaria de deixar final, viu, Clara e Dani, para você que está em casa também, para que você busque conhecimento, né, para que você saia desse momento que a sociedade, que o mundo está vivendo, principalmente aqui no Brasil, mas eu acredito que o Brasil ainda vai ser um dos marcos, né, dessa questão toda que está acontecendo no mundo. O Brasil vai ser um dos países que vai ter uma marca muito grande, né, e essa marca vai ser do nosso Senhor Jesus. Eu creio. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada, Major. Muito obrigada. Vamos, então, para as nossas considerações finais. Eu quero agradecer muito a você, internauta, que esteve conosco até agora. Desejar que você tenha uma semana muito abençoada. Como bem colocou o Major Jaime, né? Tenha um contato com o Criador. Você é imagem e semelhança dele, para refletir a glória dele. Mas ele te deu o quê? Livre-arbítrio. Você faz o que você quer com esse livre-arbítrio. Você tem a escolha. E como bem colocou o Major, não há dúvida, existe o mal, né? E existe o bem. Então, nós não temos dúvida que o nosso Deus está no controle de tudo isso. E o nosso objetivo aqui é justamente, sabe, fazer a nossa parte, tentar fazer a nossa parte, né? A nossa missão. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para fazermos alguma coisa nesse mundo. E o que nós estamos tentando fazer, né? É tentar abrir um pouco
a sua mente, chamar a sua atenção para você buscar outras coisas. Saia da bolha, como o Major mesmo colocou, saia da televisão, meu querido. Existem muitas outras coisas. Viva e realmente, independente do seu credo religioso, se você é cristão, católico ou evangélico, se você é espírita, se você é budista, bem, tenha lá, se você tenha qualquer outra religião, mas o que você precisa urgentemente é buscar o Criador com toda a sua energia, porque ele, se você buscar, ele te mostra um caminho, com certeza, ele vai te mostrar um caminho. Para nós que somos cristãos, né, a pessoa de Jesus é o nosso referencial, aquele que viveu de uma forma tão simples, e ele mostrou o que é ser feliz. O que é ser feliz, que não depende de coisas materiais, mas depende, sim, de você fazer o bem para o outro, né? Você se preocupar com o seu próximo, né? Mas, acima de tudo, que você se respeite. Se eu não respeito a minha pessoa, como é que eu vou respeitar outras pessoas, né? Que é justamente aquele mandamento, amar, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não tenho respeito com esse templo aqui, que é o templo do Espírito Santo, como é que eu vou respeitar o próximo? E é isso que está faltando, sabe? É isso que está faltando neste mundo, é respeito mesmo para o próximo, não é? Hoje é só direitos, a gente vê a nossa Constituição que só tem direitos, poucos deveres, né? Então, a única maneira de sermos felizes é respeitando aos outros. Desejo, então, meu internauta, avisando a você que na semana que vem, segunda-feira, estaremos aqui novamente às 20h30. Até lá, então, eu passo a palavra para o Major se despedir, depois a Dani, que dá as nossas redes sociais também. Muito obrigada, Major, pela sua presença aqui conosco. Clara, eu que agradeço também, Dani, agradeço a todos vocês aí, têm feito esse trabalho, têm feito, né, esse é algo muito abnegado, né, muito legal de se ver, são poucas pessoas que fazem. Vocês têm muito sucesso e outras pessoas possam despertar, possam acreditar, né, da mesma forma que vocês acreditam, que existe ainda algo de bom, que a gente pode trabalhar, que a gente pode conhecer e que a gente pode ajudar. Existem tantas e tantas pessoas que estão perdidas aí, né, por esse mundo, Exato. mas que esperam só um momento de despertar. Alguém fala uma palavra para ela despertar e ela poder, né, entender um pouco mais do que está acontecendo e do contexto que ela está vivendo e da importância dela dentro desse contexto. Uhum. Então, Deus abençoe muito vocês, viu, Claire, Dani? Obrigada, igualmente. Você. Igualmente. Obrigado. Dani, é com você. Bom, o recado que eu quero deixar é falando que este ano de 2022 é um ano incomum na história do Brasil. Esse ano você pode e deve fazer a diferença para a sua pátria. Nós temos aí vários candidatos, todos assim com o seu perfil, mas sabemos que apenas temos uma opção para que o Brasil continue dando certo. Então, peço a você que, por favor, não pense só em você. Pense também em mim, nos meus filhos, na Claire, no Major Jaime, até nos meus cachorrinhos. Eu não quero que nós tenhamos o mesmo destino que a Venezuela, a Argentina, a Colômbia e a... Nós temos a oportunidade de ser grande, nós temos a oportunidade de ser realmente o Brasil que o próprio país merece. Então, nesse sentido, eu peço para você, estude, pesquise, vá a fundo e faça correto pela sua pátria, mas, acima de tudo, pela sua liberdade. E, nesse sentido, quero pedir para você seguir as nossas redes sociais, ativar o sininho, deixar o seu like, para que esse vídeo suba de relevância e a gente possa chegar a outras pessoas também. Para você seguir o nosso canal no YouTube, Conservadores do Universo, no Instagram, Conservadores do Universo, tudo junto. E no Twitter, @C maiúsculo, né, de conservador,
do universo. E nesse mesmo sentido, eu peço para você também seguir as redes sociais do Major Jaime, que é o vereador aqui de Campinas, né? Você possa estar ali seguindo o Instagram, o Twitter, Facebook. Ele também faz lives muito interessantes, vale a pena você ver, né? Entrevistas muito legais também. E, acima de tudo, participe da reunião da Câmara da sua cidade, do nosso caso aqui de Campinas. Neste momento está sendo online, sempre às 9 da manhã até às 13, porém está aí vendo a possibilidade de voltar a ser presencial, né, Major Jaime? Aí vai ser a partir das 18 horas, mas enquanto isso, participe, está ali no YouTube, a sua participação, a sua opinião é muito importante. O Major Jaime tem vários e vários projetos que precisam do seu apoio para ir para frente, porque não é fácil ser conservador no meio de várias pessoas que a única coisa que interessa é as minorias e o eu próprio. Então, nesse sentido, eu me despeço de você. Tenha uma excelente semana, uma excelente noite e nos vemos na próxima segunda-feira. Pessoal, agradeço muito a participação do Major Jaime. Acompanhe o Major Jaime nas suas redes também. É muito importante. Muitas vezes ele está sozinho ali na Câmara. Acompanhe, dê realmente... prestigiem o trabalho do Major Jaime, que é fantástico, viu? Pessoal, até a semana que vem, tenham um bom resto de semana. Deus abençoe a todos. Até mais, hein?